Olá a todos, que a paz de Deus esteja com você e com todos nós, com sua família. Eu aqui, irmãos, mais uma vez vou gravar esse vídeo e quero pedir a você que você se inscreva nesse canal, não deixe de ativar o sininho para você receber todos os vídeos, viu? E assim nós juntos vamos anunciar esse evangelho. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E também, irmão, eu queria dizer a você que deixe nos seus comentários, deixe aí embaixo nos comentários o que você acha e aquilo que você achou de bom ou achou de você não concordar, viu? E aí a gente vai assim, como se diz em outras palavras, a gente vai aprendendo mais, né? Com respeito, com educação, não igual alguns críticos que entram aqui em comentário para desfazer da pessoa de quem está fazendo o vídeo, seja o meu canal, seja dos demais irmãos que tem canal, que combate as falsas heresias e as falsas doutrinas, né, da CCB. Então a gente não deve, irmão, nós discutir um assunto é uma coisa muito importante, é dever de todos nós, é um direito, e principalmente quando se fala das escrituras. Agora, a falta de respeito não, como tem alguns que entram, que você não é convertido, você falta se converter. Olha, irmão, olha que hipocrisia que muitos CCBanos têm, abrir a boca e dizer, você não é convertido. Olha, como que você só é convertido se você for lá e beijar os pés do ancião ou do cooperador? Aqui nós não ensina isso não, viu? Porque os santos anciães, entre aspas, e os santos cooperador, eu conheço deles muitos falsos profetas, eu conheço muitas falsas profecias que não têm quantidade, entendeu? E como eu falei que no próximo vídeo eu ia ler a palavra do Senhor, ia provar para você, mais uma vez, que a CCB não é a graça. Eu falei que ia ler. Então nós vamos ler aqui no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Veja bem, vamos ler, está aqui, ó. Então, diz assim, ó, versículo 10. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, nem contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho,
pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Deu para entender, irmão? Você que está aí observando essa palavra, deu para você entender o mistério? A armadura de Deus é o Evangelho. Calçai e se preparai dele. Entendeu? Deu para entender que não é a CCB que é a graça? Dizia já, os apóstolos já ensinavam esse Santo Evangelho, os ensinamentos que eles vinham das Escrituras e do ensinamento que receberam do Mestre. Então, quer dizer, ele nos deixa claro que nenhuma igreja hoje na Terra, ela pode abrir a boca e dizer assim, eu sou a graça. Entendeu? Porque isso seria uma blasfêmia, né? Porque, dizia ele assim, no demais, irmão meus, fortalecei vós no Senhor e na força do seu poder. Como é que nós podemos fortalecer na força do ancião ou na força da CCB? Não existe isso, irmão. Isso é uma loucura. Irmão, aqui é a graça. Se você não tiver, não se salva, como eles pregam. Isso é a maior heresia que existe. Veja que o apóstolo Paulo não dizia, fortalecei vós na doutrina de nós apóstolos. Naquilo que nós vamos ensinar. Não, ele dizia, fortalecei vós no Senhor. Por quê? Confirmando, você vê os homens que eram usados por Deus, como Paulo, ele dizia, você veja lá que confirma com a passagem que Jesus disse assim, lá em João, olhai e verificar as Escrituras, porque nela vós vai ter a vida eterna. Tá entendendo? Olha aí, Jesus não disse assim, se fortalecer, naquela época que ele ainda não tinha sido sacrificado e nem crucificado, ele não disse assim, se fortalecer em mim. É poucas passagens que ele deixou claro assim. Mas se tivesse dito assim, não recebia, porque ele era o mestre. Mas veja que em muitas passagens ele deu exemplo para aqueles que oprimiam ele e perseguiam, como a lei dos fariseus. Os fariseus acrescentavam a lei de Deus. Não era a lei correta, mas Jesus disse algumas vezes, olhai e verificar as Escrituras, porque nela vós vai ter a vida eterna. Entendeu? Quem é que vai dar a vida eterna a nós? Deus. Mas através de as Escrituras. Pelas Escrituras, as Escrituras é uma guia. A guia de Deus. É igual, vamos dizer, você vai dirigindo um carro, ele quebra a barra da direção. Você perdeu o volante. E aí, quem vai guiar o carro agora? Entendeu? Quem guia o carro quem é? Os pneus? Não, a direção. E a direção com quem? Com o motorista atrás. Seguro nela. É o mesmo exemplo de um homem fazer o que nós vemos os anciãos cooperadores com essas falsas doutrinas. Ele lê a palavra aqui, alguns lê algum versículo e aí se esquece da palavra. Tem deles que faz bem assim, irmão, fechou. E agora Deus vai falar. Que Deus, irmão? Os caras estão loucos. Perde a direção da palavra, por isso que estão aí pregando, dizendo que Jesus não entrou no céu, como o Cláudio Marsola e os demais, com tanta heresia que a gente vê hoje na internet, os irmãos postando e falando, outros dizendo assim, que temos que aprender do diabo, como teve um ancião dizer assim, temos que aprender do diabo. Você já viu? Por quê? Porque eles não estão nisso aqui, não estão na Escritura. Estão querendo que o povo siga ele. Então vamos abrir os olhos, irmão, e vamos ver que a armadura de Deus é o Evangelho, entendeu? A guia que Deus deu para nós, Ele nos deu uma segunda via, além de a sua misericórdia, a sua palavra, a sua graça, as suas virtudes, além disso, Ele nos deu aqui, a guia. Entendeu? Não tem o que o homem abrir a boca e viver pregando falsas profecias, não, como nós vemos. Então vamos abrir os olhos, viu, irmão? Você testemunhado também. Vamos abrir os olhos. Você quer se batizar, irmão? Qualquer um pode fazer o seu batismo. Eu prego assim porque eu tenho base nas Escrituras. Entendeu? Eu tenho base nas Escrituras. Dificilmente hoje você vê alguém aprovar dizer assim, no caso das igrejas evangélicas, as mulheres podem fazer um batismo? Se haver necessidade, não tiver quem possa, pode, irmão.
Pode, qualquer pessoa pode. Sabe por que não pode hoje? Porque as igrejas evangélicas trancaram. Elas trancaram o reino de Deus, trancaram o caminho do céu. Eu digo que pode, sabe por quê? Porque no passado, por que as mulheres ungiam? E por que as mulheres davam a direção do que tinha que se fazer? Como está o exemplo lá de Ana, está o exemplo lá de daquela senhora lá, que eu esqueci o nome agora, que ela pegou Jesus nos braços e profetizou a glória de Jesus quando era criança, do Messias que ela tinha visto. Então, irmãos, o que acontece? Vemos as mulheres, que nem Maria e as demais, foram ungir o corpo do Senhor, aonde que os homens, os apóstolos estavam de braço cruzado. Então, quer dizer, por que elas foram com unguento e com outras coisas? Porque na lei permitia, entendeu? Elas se sentiram, no momento que você está em sentido baseado pela fé no Senhor, tudo pode, irmão. Tudo pode, nada é pecado. Quer dizer, a mulher pode pregar? Pode. Irmão. Então, eu acredito assim, porque o Evangelho de Deus, nós não temos o que alguém dizer assim, eu sou dono, ou só eu posso. Não. O Evangelho Deus deu gratuitamente a nós, a toda a criatura. Ele disse, ide por todo mundo, pregar o meu Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Jesus falou, está lá em São Mateus. Então, quer dizer, no lugar onde não tiver nenhum homem convertido, não tiver ninguém na terra, como já existiu no passado e existe hoje, aí quer dizer, alguém quer cumprir o mandamento de Deus e não vai ter quem, se no caso só tiver, ou se já existiu, ou possa existir só tiver mulher, a mulher não prega onde ela está. Então, quer dizer, pode, irmão. Sabe por que não pode hoje? Como eu já falei, os líderes religiosos trancaram até para os homens. Só pode aqui nós, do ministério. E não é assim, irmão. A verdade é que está com Jesus, entendeu? E ele anunciou, se os homens não tivessem aprendido o Evangelho, aí seria bom. Deus já tinha cumprido a sua obra na terra, já tinha muita gente evangelizada, mas não. Com muitas prisões que os religiosos fizeram na terra, o Evangelho até hoje se encontra preso, entendeu? Que é igual o problema lá da Síria, que a gente veio falar, quantos querem ser batizados? Não tem quem batize, por quê? Porque o homem prendeu. Qualquer um pode batizar, irmão, entendeu? Então, irmão, um vídeo pequeno, eu queria falar mais aqui a respeito da palavra, mas não vai dar para eu falar, porque o vídeo está pequeno, mas tá aqui, irmão. A graça é Jesus. Nós confirmamos. Você lê de novo e você reveja o que o apóstolo falou. O apóstolo não falou, a graça é a CCB, não. Congregação Cristã do Brasil, não. Nem existia Brasil, irmão. Como é que alguém pode dizer a graça é aqui hoje? O Brás, o Santo Brás, entre aspas, né? Então, quer dizer, você tem que entender que a graça é Jesus Cristo e que não igreja, de maneira nenhuma, principalmente a congregação cristã, que ela afirma que ela é a graça de Deus. E a graça de Deus, sabe quem é? Aquele homem que morreu lá no duro madeiro, que ninguém, nem um ancião desse bichado aí, tinha coragem de ir, que eles não têm coragem de ir nem lá no estrangeiro pregar o Evangelho, não tem coragem de ir lá. Não tem coragem de ir na casa de um irmão, não tem coragem de ir na casa de outro, que nem nós vimos alguns testemunhos no passado aí. Entendeu? Não tem coragem de ir, tem medo. Como é que o homem pode dizer aqui é a graça de Deus, ou nós somos a graça? Não. Então, irmão, Deus abençoe você, deixe seu like e que nós estamos juntos nos próximos vídeos aí, que Deus vai preparar e eu trazer para você mais novidades. E com sinceridade, entendeu? Porque nós estamos livres, irmão, para pregar o Evangelho e você crer e ser batizado no momento que você sentir. Deus abençoe.